Opa, aqui é o André L. Ribeiro, do Empreendedor de Carreira, e eu estou aqui para trazer mais uma dica, mais uma sacada sobre carreira e desenvolvimento profissional para você. E hoje eu quero falar sobre como criar coragem para dar uma guinada na sua carreira. E eu resolvi falar a respeito desse tema pelo fato de a gente ver a todo momento, seja nos nossos relacionamentos pessoais ou em notícias, em textos na internet, que há uma insatisfação muito grande de muitas pessoas com a sua situação profissional atual. É muito comum a gente ver as pessoas reclamando de trabalho ou reclamando do seu trabalho especificamente. E muitas vezes o que impede essas pessoas de mudar, e eu sei porque eu já passei por isso, é o medo do que está por vir, né, do que pode acontecer. É claro que existem diferentes tipos de mudança, essas guinadas elas podem ser maiores ou menores. Existem mudanças menos significativas, como aquelas em que você continua atuando exatamente da mesma forma e só muda de empresa. Então, você é programador da empresa A, você se torna um programador na empresa B. Um segundo tipo de mudança um pouco mais complicada é aquela em que você muda a sua área de atuação, mas ainda permanece como funcionário, como empregado. Então, você é gerente de uma empresa de tecnologia da informação e passa a ser gerente em uma empresa de engenharia. E uma terceira, que eu acho até a mais complicada, é aquela situação que você deixa de ser um assalariado para ser alguém que vai trabalhar por conta própria, vai empreender, vai tentar gerar os seus próprios negócios. Eu particularmente já vivi as três situações e eu vou usar aqui para ilustrar a dica que eu vou dar essa terceira situação que é a mais complicada. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, foi no ano de 2008, eu trabalhava como funcionário público numa empresa, tinha a famosa ou a tão sonhada estabilidade, né, que muita gente aí quer para si, tinha um salário bastante razoável, mas eu não estava feliz. Eu sempre tive um sonho de empreender, de ser dono do meu próprio nariz, de trabalhar com exatamente aquilo que eu gostaria e definir a cada dia o que poder fazer. E só que ao mesmo tempo em que eu tinha esse sonho, eu tinha essa estabilidade, né, o cenário atual da época era de funcionário e era muito difícil eu criar coragem para dar esse passo. E o que eu fiz e o que eu recomendo que vocês façam também, se você estiver nessa situação de estar querendo mudar, é pensar no pior caso. Basicamente o que eu pensei foi o seguinte: olha, se eu sair desse cenário em que eu sou um funcionário público para esse outro cenário em que eu queria me tornar um consultor autônomo, eu queria prestar consultoria para outras empresas, então eu teria que correr atrás das empresas, gerar clientes, fazer a minha própria parte comercial e gerar a minha própria receita. Então eu pensei, se eu mudar do cenário A para o cenário B, o que de pior pode acontecer? Bom, o fato é que de cara eu já teria uma remuneração menor, eu não consegui sair da situação A para a situação B ganhando o mesmo tanto. Mas aquilo era ok para mim, eu sabia que havia um determinado risco. E quando eu fui pensar no pior caso, eu percebi que o bicho não era tão feio quanto eu imaginava que era. Eu fui pensar na minha vida como um todo, eu tinha acho que de 30 para 31 anos na época, eu não tinha nenhuma despesa fixa importante, não tinha filho para criar. Então, eu percebi que o pior cenário para mim, o pior caso, basicamente seria eventualmente algum desconforto financeiro, alguma dificuldade de não poder fazer o que eu já fazia atualmente, do ponto de vista de diversão, alguma coisa nessa linha. Quer dizer, foi um preço bastante pequeno a se pagar para a potencial mudança que estaria por vir depois, porque eu acreditava que esse era só o primeiro passo de uma continuidade de carreira que me levaria para um ponto muito melhor do que o que eu estava naquele momento. Então, fazer essa análise, é engraçado que isso não era tão claro para mim antes de eu fazer essa análise, né? Antes as coisas estavam muito embaçadas e tudo que eu pensava era, gente, eu estou sendo meio maluco, eu estou sendo louco, todo mundo quer ter estabilidade e eu estou saindo disso, eu estou abandonando tudo, eu estou trocando o certo pelo duvidoso, mas essa não é a análise correta, porque eu queria algo mais, eu tinha outros planos, tinha outros sonhos e eu estava começando a ficar angustiado, realmente não estava nada bem com aquela situação que eu estava vivendo. Então, se você está passando pela mesma coisa, faça isso. Né? Se você quer ir da situação A para a situação B, pense, se tudo der errado na situação B, o que de pior pode me acontecer? Né? Pode acontecer que, assim como ocorreu comigo, você se dê conta de que, na realidade, a situação não é tão ruim assim. E mesmo que ela seja ruim, ao desenhar esse pior cenário,
Você vai ter a consciência e a capacidade de saber o que você tem que fazer para chegar num pior cenário que é aceitável. Então, de repente, você não vai topar fazer uma mudança parecida com a que eu fiz, porque você tem medo de faltar dinheiro, né, o que seria o dinheiro do seu salário, e você não ter o dinheiro para pagar o colégio do seu filho. Talvez um plano para você sair dessa situação é conseguir fazer uma reserva financeira ao longo de 6 meses, ao longo de um ano, para daqui a um ano, eventualmente, você ter condições, né, de ter um cenário pior que é aceitável, porque aí mesmo que você passe alguns meses aí sem receber o seu salário, você já vai ter alguma reserva financeira que te permita dar o próximo passo. Então é isso, se você precisa de criar coragem para sair do lugar em que você está e jogar um jogo mais alto, ir para um outro nível, você precisa de tomar essa atitude. E não tem jeito, o risco vai ter, mas você vai conhecer muito claramente qual que é o tamanho desse risco. Se você gostou desse vídeo, eu queria te fazer um convite, aí vai depender de onde que você está assistindo. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, eu queria te convidar para assinar o meu canal, para que você tenha acesso a outros vídeos com dicas de carreira e desenvolvimento profissional. Se você está assistindo no Facebook, você curte a nossa página, você também vai passar a receber aí no seu feed os nossos vídeos. E se você quiser ter uma garantia realmente que você vai ter acesso a todos eles, além de fazer essas outras duas coisas, você pode se cadastrar para a nossa lista VIP. Existe um link, uma URL em algum lugar acima, abaixo ou aqui dentro do vídeo mesmo, que vai aparecer para você. Você clica nessa URL e aí você vai para uma página que você pode cadastrar o seu e-mail. E sempre que a gente divulgar um novo vídeo sobre carreira e sobre desenvolvimento profissional, você vai estar recebendo aí na sua caixa de entrada. Se tiver alguma dúvida também, algum assunto relacionado à carreira que você queira que eu comente, é só deixar um comentário logo abaixo do vídeo. Vai ser um prazer trocar uma ideia com você. Um grande abraço e até a próxima.